acabando o nosso horário, eu queria aqui fazer um pequeno resumo, né? Ele indultou todos os criminosos 1.600 que invadiram o Capitólio, né? Ele colocou tropas de prontidão em todas as passagens fronteiriças com o México, especialmente, mas também com o Canadá. Ele declarou emergência energética nos Estados Unidos. O que significa isso? Pode perfurar em qualquer lugar. Reserva indígena, área ambiental, Alasca, drill. Drill em inglês é perfure. Os cartazes era drill, baby, drill. Perfure, bebê, perfure. O negócio agora é furar e arrancar petróleo. Essa é a nova fase do governo Trump. Eles, então, também agora estão levantaram as sanções que o Biden impôs sobre aqueles colonos israelenses fascistas que perseguem palestinos. Eles estão livres agora para voltar a perseguir os palestinos. Saíram do Acordo de Paris do clima, ou seja, não tem esse negócio de camada de ozônio, nada disso. Nós vamos arrebentar a boca do balão. Mandou aumentar o orçamento de defesa, manteve as sanções do Irã, não retirou nenhuma. Incluiu a pena de morte em crimes federais. E esse é apenas uma pequena amostra das 78 barbaridades que ele hoje passou a manhã inteira assinando, que saía até fumaça da mão do bicho. Esse é. Eu vou fazer uma live no meu pequenino canal hoje às 18 horas, cujo título é Trump, a volta do imperialismo, expansionismo, neoliberalismo e fascismo aos Estados Unidos, com todos esses adjetivos. Essa é a minha opinião assim inequívoca, não tenho dúvida, vamos viver tempos difíceis. Ele falou que vai tomar o canal do Panamá, que vai tomar a Groenlândia, né? Então a Dinamarca que se cuide, e aí o expansionismo à vista, né? E como é que você toma a Groenlândia e o Panamá? Pela amizade, na base da conversa? Não. Então, provavelmente, nós vamos ver momentos difíceis, né? É isso aí a situação, meu caro. Tempos difíceis. Lula que se cuide. Exatamente. O Rui Abreu, que é um grande companheiro, você já deve conhecer, ele ajuda a gente aqui no canal dia de sexta-feira, também vai lá no 247, ele escreveu assim, ó, Trump foi omisso quanto à maior preocupação da classe trabalhadora estadunidense, a economia. Como o professor prevê a economia com Trump? Bom, ele não dedica uma linha praticamente. Eu assisti o discurso dele inteirinho. Ele não dá elementos para você falar. Ele fala a América, para eles falar América é só deles, né? Ele não dedica linhas que possa dar pistas de qual é o programa econômico dele, né? Mas o que ele fala ele dá o exemplo de um McKinsey, que é um presidente dos Estados Unidos que foi assassinado no segundo mandato, né? Ele era um presidente protecionista, né? Ele dá a única pista que ele dá é que ele vai ser um presidente protecionista. Ele vai impor barreiras alfandegárias. Bom, se a única pista que ele dá é essa, barreiras alfandegárias são altamente inflacionárias. E um país inflacionário não é um país que vai ter um crescimento econômico grande, porque com inflação você não tem crescimento. Por que da onde vem essa inflação? É fácil de explicar. Supondo que a China compre 400 bilhões de dólares dos Estados Unidos, aí ele vai pôr 20% de tarifa. Se ele puser 20% de tarifa, supondo então que estes produtos, não todos, né, uma parte desses produtos fiquem proibitivos, uma parte deles, para os comerciantes chineses, americanos, estadunidenses.
E aí, então, o comércio caia para 300. Então, 100 bilhões que antes eram comprados da China passam a ser comprados de fabricantes estadunidenses. Só que comprados a 100 bilhões internos nos Estados Unidos, só que eles são comprados a um preço 20% mais caro. Porque se fossem mais baratos, eles já comprariam mas estavam sendo comprados na China. Está percebendo o raciocínio? Por que um comerciante estava comprando na China? Porque era mais barato. Bom, mas ele ficou agora 20% mais caro, então ele está comprando agora. Mas por que ele está comprando agora? Porque mesmo com 20%, ele está, então, compensando comprar de um cara, né, dos Estados Unidos. Então, esse produto que ele comprava lá mais barato, ele está comprando agora 20% mais caro. Isso inflaciona a economia vai dos Estados repassar, Unidos. não tem jeito, não tem jeito. Então, o que não compra lá, compra 20% mais caro nos Estados Unidos, né? Então, isso não é uma medida econômica saudável. Então, isto é perigoso para uma economia de qualquer país do mundo que vai ser protecionista, né? Vai contra as regras do comércio internacional, da OMC. Na OMC, para você entrar na OMC, você tem que defender o livre comércio. A China demorou para ser admitida na OMC, porque o pessoal falava, não, a China não é pelo livre comércio, a China é estatista, né? Hoje nós estamos vendo, né, que a China é totalmente pelo livre comércio e quem está sendo, né, proibitivo, quem está sendo contra a competitividade vai ser os Estados Unidos, né? Então vamos ver aí que medidas ele vai tomar, né, mas corre o risco de também ter problemas com a economia norte-americana, né? A economia interna, né? Christian Heimer. Tá aqui, o professor Mihan é ídolo. É isso aí, obrigado. Obrigado pelo carinho. Deixa eu te fazer duas perguntas para a gente encerrar. Claro. Primeiro, qual a tua expectativa em relação à Palestina? Governo Trump com a Palestina. E o segundo, governo Trump e BRICS Brasil. Vai criar alguma dificuldade para o Brasil entrar? Ou disse respondendo uma pergunta de uma jornalista da Globo News ontem, que eles não precisam da América Latina, é a América Latina que precisa deles, né? Eles meio que menosprezou a América Latina. Então, qual é a tua expectativa para a relação dele, do governo dele, com a Palestina? Né? O que pode acontecer, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, graças a todas as deusas, um processo de parada, né, nos ataques, pelo menos não são ataques de aviação. Tem alguns atiradores matando criança lá ainda, porque eu estou acompanhando. Mas, no geral, está parado, as pessoas estão recebendo comida, estão recebendo água e tudo mais. E aqui no Brasil, os BRICS e BRICS Brasil, como é que você vê? A primeira parte da pergunta é mais relativamente fácil. Ele venceu as eleições agora, dia 20 de novembro, e já mandou um recado para o Netanyahu: eu quero essa guerra parada até 20 de janeiro. Ele mandou esse recado, né? Mandou o seu representante para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que é um bilionário, empreendedor aí, imobiliário, incorporador, e o cara deu um aperto no Netanyahu. O Trump está dizendo que ele é o responsável pelo acordo de cessar-fogo. O Biden disse que não, que ele é o responsável. O grande vitorioso é o povo palestino, é a resistência palestina. Esse é o vitorioso. O Biden, ele entrou para a história como ele promoveu o genocídio. Biden é o responsável pelo genocídio. Eu dou um crédito para o Trump, a pressão do Trump sobre o Netanyahu. Trump é um sionista cristão, Biden também é, mas o Trump tem a força do novo governo, né? O Biden não tem força nenhuma, né? O cara que está... Dizem que quem está acabando o governo, nem um cafezinho você serve, mas é cafezinho frio, né, que serve, né? Isso quem falava era o Montoro aqui em São Paulo. O garçom do Planalto servia café frio para ele nos últimos dias de governo, né? Então, ali eu acho que... Agora, o Trump deu uma declaração ontem dizendo que não crê no cessar-fogo até o final da primeira fase,
porque ele conhece o Netanyahu, então pode ser que não vá muito. Olha o nosso amigo Voz Trabalhadora, está por aqui. O Então, Luiz Portinho. é o Portinho, né? É o Portinho. É. Bom, mas por enquanto temos que acreditar, é uma guerra que mexeu com o mundo, né? É uma guerra. O acordo, me desculpa te interromper, o acordo tem 3 fases. A primeira é essa que está acontecendo desde domingo. Você acha que o Trump vai conseguir segurar que essas 3 fases aconteçam? Não, só tem a primeira fase, 42 dias. Segunda e terceira fase não está discutida ainda, né? Vai começar a ser discutida após o 16º dia. Agora, sábado, sai a segunda leva de reféns, né? 4, né? E a cada leva de reféns sai uma leva palestina, né? Então vão ser, acho que 1.660 palestinos e 33 reféns. E os palestinos presos também são reféns israelenses. São reféns também. Os dois lados têm reféns, não é isso? Então, é preciso dizer isso, né? Foi um bom acordo, Netanyahu perdeu, é uma derrota, né? A saída dos tanques lá de Gaza é a imagem perfeita da derrota de Israel, isso aí não tem a menor dúvida, né? Foi uma vitória da Palestina. Bom, a segunda parte é mais delicada. Ele vai investir contra o BRICS. O BRICS, a ameaça do BRICS é contra o dólar, né? O Marco Rubio foi aprovado por unanimidade no Senado. Não sei quantos senadores tinha na hora lá. O Senado tem 100, provavelmente não tinha 100 na hora que foi votado, né? Sempre falta alguém. Mas unanimidade, rapaz. Não teve um que falhou, um que se absteve, nada. Unanimidade. Democrata e republicano apoiaram este fascista, proto-fascista. Ele é cubano, nascido lá, saiu de lá pequeno, ele, o pai, a família toda é anticastrista, né? E ele vem para cima da América Latina, ele vai. E a maior questão que ele tem dito é isso: não pode enfraquecer o dólar. Não pode enfraquecer o dólar. Isso ele é a questão de honra. Acabar com o dólar é como criar uma terceira guerra mundial e nuclear. Então, eles vão lutar pela preservação do dólar. E se o BRICS ameaçar acabar com o dólar, ele vai para cima do BRICS. Isso tem um lado positivo, viu, Gilbert, que esperamos que o Lula saia do muro, né? Ou seja, ele olhando para o norte, lá ali não tem nada para nós ali, sabe? Não tem. Ele fez um elogio rasgado para o Biden que defendeu a democracia, que salvou o Brasil, que não há nenhum indício que foi o Biden que evitou o golpe no Brasil, etc. Mas, enfim, esse é o estilo do Lula, vamos respeitar. Mas que o presidente Lula, que agora é o presidente do BRICS, até julho, né, vai ser uma presidência mais curta, ele decidiu fazer o BRICS em julho, porque final do ano tem a COP lá no Belém, né? COP, sei lá o número da COP. COP 30. 30, isso. Então, ele espero que admita a Venezuela o mais rápido possível, porque a Venezuela hoje é a linha de frente na luta internacional contra o fascismo e nós temos que fortalecer essa luta. O presidente tem que entrar de cabeça na luta antifascista. Você viu lá o Musk fazendo a saudação nazista, você viu o Steve Bannon fazendo também aí, está generalizando a saudação nazista. Então, eu não vou dizer que o governo Trump possa ser caracterizado como um governo nazista, etc., mas tem gente com essa concepção lá e nós temos que combater. Então, o presidente Lula tem que colar mais no Xi Jinping, no Vladimir Putin, no Irã, né, e trazer a Venezuela o mais rápido possível para esse guarda-chuva chamado BRICS, que agora entrou a Indonésia como um membro pleno, e uma série de outros países que estão sendo admitidos como parceiro. Mas nós temos que estar preparados. O Trump vem para cima dos BRICS, não tenho dúvida disso. Muito bem, muito bem. Tem um monte de perguntas aqui na minha cabeça, ele vai falando e vai surgindo. A gente marca de novo aí para tirar o atraso aí, viu? Aqui. Eu só quero rapidamente, gente, pedir 2 coisas. Uma é inscrição nesse canal que eu vou mostrar, que é o canal do professor Legene. 2
é que a galera que está nos dois canais agora, que é a Voz Trabalhadora e Resistência Contemporânea, se inscrevam um no outro. Esse projeto, na minha opinião, só funciona se tiver essa sinergia. Tá? Então, eu peço. Vou te dar um exemplo. Nesse momento, tem 117 pessoas no nosso canal, onde nós estamos produzindo aqui com o Legene o conteúdo, e tem mais de quase 1.000 pessoas lá na Voz Trabalhadora. Então, é interessante que as pessoas se inscrevam nos dois canais. E se inscrevam... Tem mais na Voz do que no seu. Tem mais no Voz. Isso. E é interessante que a galera que está aqui procure, quem ainda não está inscrito, procure esse canal aqui, ó. Canal da Geopolítica, do professor Legene Mirran. Está vendo aqui, ó? Então, esse é um canal importantíssimo, como eu sempre falo aqui nas nossas lives, tá? Então, procure. Gilber, como é que eu acho? Digite canal da Geopolítica YouTube. Ele vai ficar bem em cima na lista de procura. Acabei de fazer isso, acabou de ficar bem em cima na lista. Tá bom?